Guardando essas informações, a gente pode prosseguir aqui, fazendo duas análises aqui com equações. A primeira delas é a pressão exercida pelo gás. Eu vou colocar logo aqui a equação para a gente poder analisar. A pressão exercida por um gás, ela sai dessa equação aqui, ó. É 1/3 da massa vezes a velocidade dessas partículas ao quadrado sobre o volume. Deixa eu enquadrar aqui, porque é uma equação interessante. O que a gente pode perceber? Duas coisas. A proporcionalidade. Percebe aqui que a pressão ela é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, quanto mais velozes forem essas partículas, imagina que eu tenho aqui um gás, um recipiente, um balão, sei lá, e as partículas de gás estão se movimentando muito, ou seja, se chocando com muita velocidade nas paredes desse balão. Isso significa que vai ter muita pressão, ou seja, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, tá? Quadrado da velocidade. Só que ele é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, quanto menor o volume, ou quanto mais eu aumento o volume, aumentei o volume, pressão baixa. Diminui o volume, pressão aumenta. Viu que eles são inversamente? Se eu aumento um, eu diminuo o outro. Contrário da velocidade. Se eu aumento a velocidade, aumento a pressão. Diminui a velocidade, diminuo a pressão. Então essa seria a análise interessante para ser feita aqui. E por fim, bora ver a energia cinética média, né, do gás. Bom, eu tenho energia cinética, eu tenho uma equação que é a seguinte, lá do primeiro ano. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Esse aqui era o cálculo da energia cinética. Dá para perceber que eu consigo comparar ali em cima com a energia cinética. Ó, mv ao quadrado ali em cima, se eu for isolar, vou passar esse 3 e esse V multiplicando com a pressão. Deu para perceber o que eu fiz? Dá para trocar ali. Então, energia cinética, onde tem mv quadrado, coloco 3pv sobre 2. Coloca até o 2 aqui na frente. Tá? Só que eu vi também lá em cima em Clapeyron que P vezes V igual a nRT. Agora sim, eu finalizo essa minha equação assim, ó. Então, 3 meios, em vez de PV, eu coloco nRT. Por que eu fiz essa escolha? Para perceber uma proporcionalidade, agora no caso com a temperatura. Quanto maior a temperatura de um gás, significa que ele tem mais energia cinética média ali. Eu acho que esse seria a informação interessante aqui, que a energia cinética ela é proporcional, diretamente proporcional à temperatura de um gás. Se eu quero aumentar a energia cinética do gás, é só aumentar a temperatura, certo? Está percebendo que a gente vai juntando informações? Bora continuar aqui. Agora, pensando na mistura de gases, eu tenho aqui dois recipientes, no caso um A e um B. Dentro desse A eu tenho uma quantidade, né, de gás, representada ali pelo número de mols, Na, e aqui eu tenho uma quantidade de gás representada pela quantidade de mols, Nb. E uma torneira conectando esses dois recipientes. Abrir, fazendo com que os gases eles se misturassem, tá? Enquanto aqui eu tinha algumas características de pressão A, volume A e temperatura A, e aqui eu tenho uma pressão B, um volume B, temperatura B, quando eu abro essa torneira, a pressão agora vira média, o volume vira médio, no caso, que na verdade é a soma dos dois volumes, né? E a temperatura média. Então, o que eu posso fazer aqui? Reconhecer que também percebo que aqui no final eu tenho uma quantidade N de mols. E eu não tenho como perder essa quantidade de mols. Ó, essa quantidade final nada mais vai ser do que a soma das quantidades de mols
das duas. Muito bem, aplicando o Clapeyron, PV/NRT, ou seja, N vai ser PV sobre RT, certo? Lá, para a situação final, eu vou ter a minha pressão média, um volume médio, que no caso vai ser a soma dos dois, e uma temperatura média. No caso da quantidade de mols A, vai ser a pressão que ele tinha lá, o volume que ele tinha, sobre a temperatura também que ele tinha. Essa é a operação que a gente vai ter que realizar para calcular o comportamento da mistura de dois gases. Eu só preciso ver essa continuidade da quantidade de mols. Bora ver se a gente deixa elucidado num exemplo aqui, ó. Na figura, o balão A contém certa quantidade de gás perfeito A sob pressão de 2 atm. E o balão B, outra quantidade de gás perfeito B sob pressão de 3 atm, ambos na mesma temperatura. Sabendo que o balão A possui o triplo da capacidade do balão B, calcule a pressão da mistura pouco depois de aberta a torneira, que separa os dois gases, supondo que não houve variação de temperatura. Diz que eles estão na mesma temperatura. Bora ver, colocar aqui as informações. Então eu tenho a pressão A, 2 atm, pressão B, 3 atm, ambos na mesma temperatura. Então eu tenho uma temperatura T, vou colocar o índice, que é a mesma do B. Diz que o volume A possui o triplo, então o volume A é 3 vezes o volume B, certo? E lá no caso ele tem um volume B. E não houve variação de temperatura, ou seja, no final está todo mundo na mesma temperatura. Bora ver. Quantidade de mols final, né? Vai ser a quantidade de mols no A mais a quantidade de mols no B. Aqui eu vou ter uma pressão, é isso que ele quer, né? Calcule a pressão da mistura. Então eu quero a pressão agora, vezes o volume final, né? Na temperatura que é a mesma. No primeira situação, eu tinha uma pressão A, um volume A, uma temperatura A. Tá percebendo que eu cortei todas as constantes, né? A constante dos gases. Beleza, essa pressão é o que eu quero. O volume final, bom, aqui eu tenho um volume A e aqui o B. Eu vou somar os dois. Só que o volume A são 3 vezes VB. Então aqui eu tinha 3 VB e aqui eu tenho VB. Então é 4 VB no final. Certo? Eu tinha 4 vezes o tamanho VB. Temperatura T. A pressão inicial no A era 2 atm. O volume A, bom, o volume A é 3 VB. E a temperatura era T, que é a mesma temperatura. A pressão do B era 3 atm, VB e a temperatura T. Olha só o que eu consegui cortar. Cortei todas as temperaturas, são as mesmas, e cortei todos os VBs, são os mesmos. Então ficou 4P igual a 6 mais 3. 6 mais 3 dá 9. Passa aquele 4 dividindo. Deu 2,5 atmosfera. Percebeu? Sem dificuldade, né? Em um recipiente de capacidade de 15,5 litros são colocados 220 gramas de CO2, massa molar 44 gramas, massa atômica, né? Perdão.
temperatura de 37 graus Celsius. Sendo dada a constante universal de gases perfeitos, 0,082 atm, litro, mol, Kelvin, determine o número de mol do gás carbônico. Bom, estou fazendo isso aqui para ajudar vocês lá no Google Classroom, tá? Que tem uma conta parecida. Bom, número de mols é a massa sobre a massa atômica. No caso eu tenho 220 gramas e a massa atômica 44. Então, o número de mols dá 5 mols ou 5 mol. De repente nem vai para o plural. Beleza? Tranquilo. A letra B, ele pede a pressão do gás no interior do recipiente. Bom, essa questão aqui é sua, tá? Só para variar, né? Tem que ter. Beleza, o que você vai usar aqui? Vai usar Clapeyron. Não tem discussão. Pressão, você quer. Volume, você tem. Ele já deu. Em litro. Pode estar em litro? Pode, porque aqui também está em litro. Quantidade de mols, acabei de dar de presente para você, calculei. A constante também deu. Temperatura. Bom, temperatura tem que estar em Kelvin, porque a constante está em Kelvin. Lá está em graus Celsius. Transforme, acabou. É só matemática o resto. Tranquilo? Bom, essa foi a ideia de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço para vocês.